Olá! Hoje a gente vai explorar uma das jornadas mais transformadoras da história, a chegada do Islã à África. E olha, não se trata só de uma conversão religiosa, não. Foi uma força que deu origem a impérios riquíssimos, centros de saber lendários e uma fusão cultural que, sério, ecoa até hoje. Então, bora mergulhar nessa história. Então, a grande pergunta que guia a gente hoje é a seguinte: como é que uma fé que nasceu lá na Arábia se tornou a base para alguns dos impérios mais ricos do mundo justamente em solo africano? Sabe, como é que essa interação moldou reinos inteiros, rotas de comércio e até mesmo o conhecimento da época? Ok, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a chegada do Islã. Depois, a expansão e os reinos dourados. Aí a gente fala de cultura, comércio e conhecimento. Em seguida, os desafios e as transformações. E por fim, a gente olha para o legado que isso tudo deixou hoje em dia. Então, vamos lá, começando pelo começo. E aqui tem um ponto que é fundamental. A conexão entre o Islã e a África não é uma coisa que aconteceu depois. Ela começa literalmente na origem da própria fé islâmica. Pensa só, antes mesmo do Islã se firmar lá na Arábia, o primeiro lugar seguro que os seguidores do profeta Maomé encontraram para se refugiar foi na África, no antigo reino de Axum. Essa primeira migração, a primeira hégira, já criou um laço muito forte desde o comecinho. Logo em seguida, já no século VII e VIII, veio a conquista do Egito e de todo o norte da África, o que, claro, solidificou essa presença e abriu as portas para tudo que viria depois. E olha, a partir do norte da África, o Islã não só se expandiu, ele floresceu de uma forma impressionante. Agora a gente entra na fase da ascensão de impérios que se tornaram lendários, com uma riqueza em ouro que virou literalmente um mito. E aqui tem um detalhe super importante, que muda tudo. A expansão do Islã para a África ao sul do Saara não foi, na maior parte, pela espada, foi pelo comércio. Eram as caravanas, sabe, atravessando o deserto, levando sal, ouro. E junto com isso, levaram também a fé, novas ideias, tecendo uma rede que conectou o Mediterrâneo com o coração da África Ocidental. E foi justamente dessa troca comercial que nasceram impérios super sofisticados, como o Império do Mali e o Império Songhai. Cidades como Timbuktu, então, se tornaram muito mais do que simples centros comerciais. Tenta imaginar um lugar com universidades, bibliotecas cheias de manuscritos, atraindo os maiores estudiosos do mundo islâmico. Não é à toa que era chamada de Atenas da África Ocidental. A dimensão dessa riqueza é algo difícil até de imaginar. A história da peregrinação de Mansa Musa, o imperador do Mali, a Meca, virou lenda. Dizem que ele distribuiu tanto, mas tanto ouro no caminho, especialmente no Cairo, que ele sozinho bagunçou a economia do Egito, causando uma inflação que durou mais de uma década. Isso não é só ser rico, isso é ter um poder de influência global. Mas olha só, é muito importante entender que o Islã na África nunca foi um simples cópia e cola. Pelo contrário, foi uma adaptação, uma fusão incrível com as tradições locais, que acabou criando uma cultura totalmente nova, fascinante e única. O sufismo é talvez o melhor exemplo disso. É uma vertente mais mística do Islã, com foco na espiritualidade de cada um, na conexão direta com o divino. Isso se encaixou como uma luva com muitas crenças e práticas que já existiam na África. O resultado, a criação de irmandades sufis super influentes, que viraram o centro da vida social e espiritual de muita gente. Elas eram ao mesmo tempo islâmicas e profundamente africanas. E essa mistura não ficou só na religião, não. A gente vê isso na arquitetura, como nas famosas mesquitas de barro de Djenné, que são únicas no mundo. A gente vê no direito, com sistemas legais que misturavam a lei islâmica, a Sharia, com os costumes locais, e claro, na arte, onde a caligrafia árabe se encontra com os padrões geométricos africanos de um jeito espetacular. Acontece que todo esse ecossistema, de impérios, de comércio, de cultura, que foi construído durante séculos, ele estava prestes a sofrer uma ruptura gigantesca. Forças externas estavam chegando e elas iriam redesenhar não só o mapa, mas o próprio destino do continente. Pensa assim. Por séculos, o motor da economia de muitos desses reinos eram as rotas de comércio dentro do continente, aquelas caravanas do Saara. Mas aí a chegada dos europeus mudou o jogo completamente. O centro econômico foi arrastado à força para o litoral por causa do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Isso basicamente esvaziou de poder e riqueza os antigos impérios do interior. E o colonialismo depois só veio para oficializar essa quebra. O colonialismo veio e redesenhou um mapa com aquelas fronteiras artificiais, feitas com réguas, sabe? Que muitas vezes separavam povos que eram unidos e juntavam grupos rivais no mesmo território.
Além disso, impôs novas economias e, em muitos casos, favoreceu o cristianismo, o que acabou gerando tensões religiosas e políticas que deixaram cicatrizes que a gente vê até hoje. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. Afinal, qual é o legado de mais de 1000 anos dessa história toda? Como é que o Islã se manifesta no continente africano hoje em dia? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe um Islã africano. Existem vários. As práticas e tradições do norte da África são bem diferentes das comunidades super vibrantes da África Ocidental. Aí, se a gente for para a costa leste, a gente encontra a cultura Swahili, que é uma mistura fascinante de influências africanas, árabes, persas. É um mosaico de uma diversidade incrível. Então, para a gente fechar, o ponto principal é este. O Islã na África não é uma relíquia do passado, não é uma peça de museu. É uma força viva, pulsante, que continua moldando a identidade, a cultura e a política de centenas de milhões de pessoas, dando continuidade a uma história que começou, pensem bem, há mais de 1400 anos. Olha, o que a gente fez aqui foi só arranhar a superfície dessa história que é riquíssima e fascinante. Se ficou à vontade de mergulhar mais fundo nos impérios, na cultura, nas personalidades que moldaram o continente, a recomendação não poderia ser outra. Se inscrevam no canal África na História para continuar essa jornada. Vale muito a pena.